Um caso muito interessante, além de ondas SPP na interface, é aquilo que acontece com pequenas partículas, nanopartículas. Também lá é possível se obter fenômenos extremamente interessantes que são aplicados em nanoplasmônica. Um caso a ser analisado é, por exemplo, o caso da taça de Licurgo. Essa taça foi feita no século IV d.C. Ela contém nanopartículas de ouro dentro da matriz de vidro. Essa taça está exposta no Museu Britânico e estudos feitos nessa taça mostraram que há partículas de ouro com uma dimensão de aproximadamente 70 nanômetros dispersas na matriz. Existem 40 partes por bilhão e essas partículas dispersas no vidro têm, pelo tamanho e pela quantidade, uma absorção em 520 nanômetros. Por isso que essa taça, quando a luz é colocada sobre ela, iluminando-a de fora, ela tem um aspecto verde, e quando essa luz é colocada, né, dentro da taça, saindo através das paredes, então ela tem uma aparência avermelhada. Né? Então, os nossos antigos trabalhadores, né, artesãos do vidro, já conheciam essas propriedades de pequenas partículas. Provavelmente eles não sabiam que eram pequenas partículas, mas sabiam que eram de ouro, não é? Não tinha essa noção de nanopartículas, mas essas partículas são capazes de produzir efeitos extremamente interessantes. Você está vendo aí uma foto tirada com microscopia de altíssima resolução, em que você vê a dimensão de 20 nanômetros, você pode comparar com o tamanho das partículas, que sem dúvida são da ordem ou menores do que 20 nanômetros. E essas nanopartículas, elas poderão, no caso do vidro, dar essa aparência que a gente vê nessa peça de vidro, de ser amarela, de ser avermelhada, não é? Dependendo da partícula, do tipo do metal, se é prata, se é ouro, dependendo do tamanho dessa partícula, dessa nanopartícula, e dependendo também da concentração com que ela está dentro dessa matriz de vidro. Aqui você vê em um líquido, desenvolvido por um grupo de pesquisa japonês, utilizando nanopartículas de semicondutor, na verdade ligas de semicondutor, que você vê aí embaixo na tela, e você vê que há diferentes cores, e isso está relacionado exatamente à fluorescência com que essas partículas emitem radiação, e novamente o tamanho, a concentração é que dará os diferentes aspectos que você está percebendo. No caso dessas nanopartículas, existe uma coisa interessante. Elas poderão ter formas diferentes, como você está vendo aí. Vamos considerar nanopartículas entre 5 e 200 nanômetros. Você está vendo um elipsoide, você está vendo uma esfera, você está vendo cilindros, né? Então, vamos considerar radiação eletromagnética, que tem um comprimento de onda de 300 a até 2000 nanômetros, porque isso estaria dentro da nossa região de interesse. Isso quer dizer que o tamanho dessas partículas, considera uma partícula de 70 nanômetros e uma radiação de 700 nanômetros. Então, você tem que a partícula é 1/10 do comprimento de onda da radiação. Nanopartículas desse tipo você pode encontrar, por exemplo, lá no fogão da sua casa. É claro que você não vai produzir nanopartículas nesse fogão com controle de tamanho, de concentração, mas é só para evidenciar que a possibilidade de se realizar essas nanopartículas, elas existem, e isso gerou toda uma tecnologia que hoje é utilizada para que sejam feitas nanopartículas e que elas possam ter tamanhos, formas adequadas, possam ser crescidas a determinadas superfícies, e isso, por exemplo, é algo que nós desenvolvemos aqui no nosso INOF.
Vamos tomar um caso bastante interessante, que é uma esfera, uma nanopartícula esférica. Então, imaginemos que, como ela é muito menor do que o comprimento de onda que está incidindo sobre ela, nós possamos considerá-la como uma partícula em um campo uniforme, e que a gente pode dizer que é praticamente estático, quase estático, porque as dimensões são tão pequenas que os efeitos acontecerão praticamente ao mesmo tempo em toda a sua extensão, e espacialmente falando, esse campo seja uniforme. Havendo isso, aplicação desse campo, você sabe do estudo de polarização que vai haver uma separação de cargas. Se você tiver em metal, se você tiver em dielétrico, você tem rearranjo de dipolos. De fato, mesmo que você não tivesse dipolos líquidos no interior dessa nanoesfera, mas haveria cargas, não é, devido à polarização de superfície, que estariam gerando um campo correspondente a um campo de dipolo. E então, no interior dessa nanoesfera, você tem o campo externo e tem um campo interno, também uniforme, que se opõe ao campo externo, e do lado de fora você tem exatamente um campo que se orienta como esse que está aí, criado pelo dipolo dessas cargas de superfície. O campo no interior dessa esfera é possível ser calculado. No campo, na parte de fora, que eu vou chamar de dielétrico, você tem também o cálculo feito, sabe-se fazer isso com muita facilidade. Não se esqueça do nosso site, www.cepof.inof.usp.br, onde você poderá encontrar textos e material que adicione se você tiver interesse. Vamos pegar aqui um dipolo e você tem um filme sobre como um dipolo bem pequeno estará irradiando, né? De modo que ali você tem um dipolo, esse dipolo irradia, e então você tem uma noção de como esse dipolo emite radiação. Eu vou voltar para essa figura para que você veja que, se eu colocar um segundo dipolo aqui, você vai ver que um dipolo, o segundo dipolo, estará na presença de um campo que é criado pelo primeiro. E isso, em dimensões nanométricas, cria uma coisa extremamente interessante, porque a energia que está em uma dessas esferas, essa energia está espalhada no espaço. E, estando no espaço, a segunda partícula, poderá estar sobre a ação do campo criado por essa, recebendo a energia dela, e essa transmissão de energia no espaço, uma vez que nós temos campo, se dá não mais através de uma corrente de portadores, mas através da famosa corrente de deslocamento. Com isso, é possível, se nós fizermos arranjos de nanopartículas, né, que as suas polarizações estejam orientadas ao longo da distribuição ou perpendicularmente à distribuição. Isso, aqui você vê nanopartículas colocadas em forma de uma cadeia de nanopartículas igualmente espaçadas. Então a gente tem situações em que essas nanopartículas poderão ser excitadas, e a excitação que alcance uma ou algumas delas poderá passar adiante, e você tem transmissão de energia com essas nanopartículas, formando uma verdadeira linha de transmissão, um guia de ondas. Aqui nós temos um exemplo que é exatamente isso que nós estamos falando, de uma sequência de nanopartículas, e que você tem aqui a radiação excitando uma dessas partículas. Isso é um filme feito com uma simulação, para que você tenha a noção de como é possível eu criar essa linha de transmissão com essas nanopartículas e direcionar essa energia conforme eu tenho interesse. Acabamos de falar sobre essas nanopartículas em cadeia ter o comportamento de uma linha de transmissão. A gente sabe que
guias de onda, linhas de transmissão, podem ser representados por circuitos elétricos equivalentes. Desde o trabalho de Gabriel Cron sobre circuitos equivalentes para representar as equações de campos eletromagnéticos, você está vendo aí à direita acima como ele dividia o espaço em células, né, em circuitos, e com isso ele representava as relações entre os campos correspondentes a rotacionais de campo elétrico, campo magnético e etc. E há quem diga que isso é a base de técnicas como elementos finitos no domínio de tempo e de frequência, desde essa época de Gabriel Cron. Então é possível a gente fazer a representação de certos elementos que envolvem campos elétricos e campos magnéticos através de circuitos equivalentes. E teoria de circuitos não é mais do que o uso de equações de Maxwell. Então, nós estamos com a nanopartícula, e essa nanopartícula que você está vendo na tela, essa nanopartícula daí, ela tem um campo criado por cargas que estão nela por conta da polarização. Como a gente tem campos elétricos, né, associados a esses momentos de dipolo, que podem ser calculados, e aí está o momento de dipolo dessa nanosfera, então existirá, como já comentamos, um campo dentro da esfera, não é? Um campo fora, que é o campo aplicado mais o campo do dipolo, e a gente pode dizer que existe um campo residual, porque o campo interno menos o campo externo seria o campo criado pela polarização dessa nanopartícula. A análise disso tem uma coisa interessante. Como os campos estão variando no tempo, também estarão variando no tempo o deslocamento elétrico, o vetor de deslocamento elétrico. Então nós podemos associar o vetor de deslocamento elétrico, porque ddt me dá uma corrente de deslocamento, uma densidade corrente, então nós vamos ter uma densidade corrente de deslocamento, e na superfície da esfera nós precisamos ter a continuidade da componente perpendicular desta corrente. Então, se isso acontece, nós poderemos encontrar uma expressão que relaciona, à esquerda nós temos a corrente referente ao campo aplicado, e do lado direito nós temos duas componentes em que você tem o campo de dipolo, que é o que está do lado de fora, e outro o campo residual, que é o campo dentro da nanosfera. Com isso, a gente pode dizer que se essas correntes são consideradas, você pode escrever, representar essa nanosfera, onde os campos estão oscilando no tempo, como um fluxo de corrente de deslocamento. Essa relação aí está escrita de tal forma, né, que você tem a permitividade da esfera, a permitividade do meio externo, que nós estamos chamando de εd, e o da esfera de εs. Então você pode escrever a composição, né, dessas correntes que estão fluindo, né, de dentro para fora da esfera. Se nós escrevermos dessa forma, nós podemos dizer que existe uma corrente que está sendo imposta ao sistema, porque você tem um drive, você tem um estimulador do circuito, que é exatamente o campo externo, e essa corrente ela será igual à soma das correntes que está na esfera e que está no espaço em torno da esfera. É possível a gente, por exemplo, fazer o cálculo de um potencial médio entre um hemisfério com cargas negativas e um hemisfério de cargas positivas. E se nós fizermos esses cálculos, a gente pode calcular um potencial, e eu tenho uma relação entre a corrente e o potencial. Se essa relação existe, então é possível extrair disso uma impedância,
porque a impedância é esse elemento que relaciona a tensão com a corrente em um circuito. Repare aqui a representação de uma nanosfera e as suas impedâncias calculadas, dadas a partir do raio da esfera R e das propriedades do meio, que estão, as propriedades ópticas que estão expressas através da permitividade do material da esfera e do material que circunda a esfera. Ali você tem, então, capacitâncias e admitâncias, e este circuito equivalente, ele é composto dessa forma. Então você tem a corrente que imposta ao sistema e as duas componentes, a da esfera e a do meio externo. Então nós podemos dizer que uma nanosfera dessa funciona, trabalha como se fosse um circuito em que você tem um elemento, uma fonte de corrente, e essa fonte de corrente é associada a um circuito paralelo em que você tem capacitância correspondente ao meio externo e correspondente à esfera você tem uma capacitância em paralelo com uma admitância. Uma coisa que é curiosa é que a gente sabe de teoria de circuitos que a capacitância me leva exatamente a uma impedância capacitiva no domínio da frequência. Ela é escrita por essa expressão que aí está, ZC de ômega, que é 1 sobre SC, onde S é igual a J ômega C. Então existe uma impedância de característica capacitiva e uma impedância de característica indutiva que é igual a SL, ou seja, J ômega vezes L, que é a indutância. Repare que eu tenho que o capacitor, vamos tomar aqui um capacitor de placas paralelas. A capacitância é dada por epsilon, pela permitividade do meio que compõe o capacitor, a área das placas e d a distância entre elas. Tomando isso, que é uma velha definição da capacitância, imagine que o epsilon fosse negativo. Ora, se o epsilon fosse negativo, essa capacitância seria obrigatoriamente negativa. Vamos substituir isso na expressão da impedância. Repare que eu teria, nesse caso, um menos J na expressão, né? Porque a capacitância ficou negativa. Mas eu não posso ter menos 1 sobre J, eu teria que, então, passar o J para cima para que a expressão da impedância ficasse correta e fosse escrita com o J positivo. Então, isso, se eu multiplicar o numerador e denominador por ômega, eu tenho que essa impedância capacitiva pode ser escrita como J ômega sobre 1 ômega 2C. Mas isso tem exatamente a forma da impedância indutiva, onde eu teria uma indutância igual a 1 sobre ômega 2C. Isso quer dizer que uma impedância capacitiva passa a ter um comportamento de uma impedância indutiva se a permitividade for negativa. O que é que isso significa? Vamos considerar que a nossa nanosfera agora seja feita de metal e esteja numa frequência em que a permitividade é negativa. Se isso acontece, o nosso circuito será como o anterior, só que onde estava o capacitor referente à esfera, agora nós temos uma indutância. Se nós considerarmos esses dois elementos juntos, então eu tenho uma esfera aí feita de prata, a da direita, e eu teria uma esfera feita de sulfeto de ouro. Então estão aí as permitividades da prata e do ouro, desse sulfeto de ouro, para esferas de 30 nanômetros de diâmetro, né, de raio, aliás, e um comprimento de onda de 633 nanômetros. Se nós fizermos isso, nós podemos calcular quais seriam as capacitâncias, as indutâncias e as admitâncias correspondentes aos circuitos. Os valores estão dados aí, e apenas uma curiosidade é que 1 sobre L esfera, C esfera, ou seja,
se eu aproximasse essas duas esferas a ponto de que o campo de um enlaçasse do outro, tudo se passaria como se eu tivesse um circuito LC. E um circuito LC, neste caso em que eu tenho capacitâncias de atto-Faraday e eu tenho indutâncias de picohenry, me darão frequências que vocês estão vendo aí, 5,6, 10 a 15 radiantes por segundo, frequência angular. Então você já pode imaginar, isso é um circuito ressonante e cuja frequência natural de ressonância é da ordem de de petaradianos por segundo. Então, isso nos estimula a imaginar que nós possamos usar essas nanopartículas para constituir circuitos em que um circuito ressonante pode ser um circuito que constitui um filtro, mas a frequências extremamente elevadas, porque estão dentro do âmbito das frequências ópticas. Se você tiver interesse de ter mais algumas informações a respeito desse tema, então você faz o seguinte, você vai para a nossa página que se encontra no plasmonics.ifisc.usp.br, onde você poderá ter materiais complementares e também ser informado de outras pessoas que tratam desse assunto, com quem você poderá falar, discutir, pode adentrar nos nossos programas de mestrado, doutorado ou de pesquisa em cima desse tópico nanoplasmônico.